boa noite, boa noite. Já começamos em instantes. Vamos falar hoje sobre autodesenvolvimento, um fechamento desse assunto dentro dessa semana dedicada para autodesenvolvimento. Foi a semana do autodesenvolvimento, tá bom? Onde eu trouxe, desde a segunda-feira, alguns convidados especiais. Então, já começamos em instantes. Última live da semana, autodesenvolvimento. Já começamos em instantes. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Vá chegando, vá pegando o teu caderninho aí de anotações, tua caneta, ou o teu celular, quem for mais tecnológico, vá pegando o teu bloquinho de anotações aí, para a gente bater um papo sobre o assunto autodesenvolvimento. Tenho certeza que vai ser um assunto que vai agregar bastante aí para você, tá bom? Ok? Vamos lá. Eu estou aqui ao vivo pelo Facebook, tá? facebook.com/marcostomcoaching. E estou também ao vivo aqui pelo Instagram, tá? marcostom.businesscoach. Ok? Então, o assunto de hoje é autodesenvolvimento. Eu estou aqui fechando a semana do autodesenvolvimento. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que vão participar dessa live. Quem estiver participando aqui ao vivo pelo Facebook, você que está participando ao vivo pelo Instagram, obrigado aí pela sua presença, tá bom? Se esse assunto é interessante, me ajude a divulgá-lo, né? Mande aí, compartilhe com um amigo, com um colega, com um conhecido, dê um joinha aí, dê um like, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas, tá? Então, dito isso, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, que o tempo urge e ruge, né? Como diz o outro, tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos Tom, eu atuo com a área de consultoria, com a área de treinamento e com a área de coaching de negócios. Atuo com essas áreas desde 2000, né? Antes disso, eu tive a oportunidade de atuar em várias empresas, também empreender, né? Tive várias experiências empreendendo com a minha família, de forma individual, com sócios, né? Hoje também eu faço parte de uma startup aqui em Curitiba, onde eu assumo a cadeira de head da área comercial, da área de negócios, e, além disso, né, eu gosto de dizer, essa parte mais importante, eu sou o esposo da dona Alessandra, da dona Valentina, e, graças a Deus, um filho de Deus nessa terra. Legal? Dito isso, né, e você que está chegando aqui, ou pelo Facebook, ou você que está chegando pelo Instagram, pode acessar o meu site para conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho, tá? marcostom.com.br. Todos aqueles que estiverem hoje nessa live, tanto aqui pelo Facebook como pelo Instagram, eu vou presentear vocês com um e-book com dicas de coaching de negócios para empresas, tá bom? Principalmente das PMEs, das pequenas e médias empresas. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa aqui, tá? Nosso bate-papo aqui. Então, quem está no Facebook está tendo acesso à tela de apresentação, ou seja, tem um conteúdo que eu estou compartilhando, e quem está aqui pelo Facebook está tendo a condição de visualizar, né, esse conteúdo. Quem está aqui no Instagram me acompanha aqui por vídeo, né, e voz, tá? Então, essa semana, eu tive aí a grata, né, alegria de receber alguns convidados especiais, né? Então, nessa semana, eu recebi na segunda-feira a Karen Ogasawara, uma especialista na área de desenvolvimento pessoal, uma especialista
em ferramentas de avaliação de perfil, né? Em ferramentas de assessment, que nós costumamos dizer, tá bom? Então, na segunda-feira, eu tive um bate-papo muito legal com a Karen Ogasawara, só fera apareceram aqui. Guilherme, boa noite, obrigado pelo bate-papo de ontem, né? Então, na segunda-feira, bate-papo muito legal com a Karen. Depois, na terça-feira dessa semana, eu conversei com o Gabriel, tá? O Gabriel Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Ele é CEO na Nissi Engenharia, uma empresa que trabalha com manutenção de condomínio e afins, né? Foi um bate-papo bem legal. A gente conversou sobre liderança e envezamos esse assunto liderança, né, para o assunto autodesenvolvimento. Tá? Então, a gente fez um tema cruzado, né? Autodesenvolvimento e liderança, que para mim tem tudo a ver, tá bom? Na quarta-feira, eu falei com a minha colega Karine Carbente. Karine Carbente, ela é CEO do Empreenda Mais Brasil, uma iniciativa, né, de network para empresários aqui em Curitiba e hoje no Brasil inteiro, tá bom? E a gente falou muito sobre network e desenvolvimento, né, e autodesenvolvimento. Então, foi um bate-papo bem legal. Se você não teve a oportunidade de assistir nenhuma dessas lives, pode se conectar aqui no Instagram. Essas lives estarão disponíveis, ou no meu canal no YouTube também, tá? youtube.com/marcostom. Eu subi todas as lives ali, você pode assistir na íntegra, né? Então, de novo, pegue o seu caderninho, seu bloquinho de anotações, sua caneta, ou seu celular, o seu iPad, ali, os mais tecnológicos, para você ir tomando nota das coisas. E ontem, conversei com meu colega Guilherme Caiô, né, que é um especialista na parte também de desenvolvimento humano, e ele tem uma proposta chamada O Milagre da Mente, tá? Uma proposta bem legal, bem interessante, onde a gente teve uma conversa muito legal, né, divertida, interessante, sobre autodesenvolvimento, e envezamos para o assunto da mentalidade, né, da mente, né, como a gente pode trabalhar, né, esta área no nosso dia a dia. Então, hoje, pessoal, eu estou para fazer um fechamento disso tudo, tá bom? E espero que o conteúdo que eu vou compartilhar aqui, tanto com você que está aqui no Facebook ou você que está no Instagram, seja algo aí que te ajude a pensar. Eu comentei isso aqui algumas vezes e penso que lives, né, ou conteúdos porque de repente a pessoa não consegue assistir agora, mas ela vai assistir depois, né? Mas esse conteúdo, ele tem um intuito, que é ajudar as pessoas a refletir, a pensar. E o ser humano, né, o único ser nesta Terra, a única espécie nessa Terra que tem a capacidade de pensar, né, refletir. E quando a gente pensa e reflete sobre um assunto, a gente começa a andar melhor, né? A correr mais, né? A ser mais produtivo, se a gente pudesse colocar dessa forma. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui falando sobre o tema autodesenvolvimento, tá? Então, quem está aqui comigo no Facebook está vendo uma imagem, né? E quem está no Instagram, vou tentar retratá-la para você. Uma estátua esculpida somente pela metade, né? E essa estátua está esculpindo a si mesma. Então, quando se fala de autodesenvolvimento, eu gosto muito de pensar nessa imagem, né? Nessa imagem. Como essa estátua, nessa analogia com a estátua, inacabada, esculpindo a si mesmo. Então, esse, para mim, é o processo de autodesenvolvimento, onde, né, cada um de nós dispara um processo ativo, consciente, de melhoria contínua em si mesmo, tá? Em si mesmo. Então, essa analogia aqui da estátua se auto-esculpindo é perfeita, né? Então, o autodesenvolvimento é um processo de lapidação pessoal, né? É você com você mesmo. É você trabalhando sobre você mesmo, né? Então, eu queria que você pensasse a respeito disso. E, para mim, esse é um assunto importantíssimo. Gostaria muito que esse assunto estivesse disponível nas escolas, estivesse disponível nos centros de formação profissional que existem nesse país.
dentro das empresas, porque eu acredito que esta abordagem do autodesenvolvimento transforma as pessoas em seres melhores e, por consequência, nós teríamos uma sociedade melhor. Tá? No mínimo, melhor daquela que a gente vê hoje, principalmente nesse momento enlouquecedor. Tá? Queria fazer um parênteses aqui, espero que você esteja bem, você, a sua família, tá? E peço que você se cuide aí, tá bom? Muita sabedoria, muita inteligência emocional neste momento. Então, o desenvolvimento é um pouco desse processo, onde eu começo a trabalhar sobre mim. Eu começo de forma consciente a me lapidar em áreas, em aspectos que eu preciso, tá? Ou que são importantes para mim. Não é para o outro, tá? Acho que é legal frisar isso. Não é para o outro, não é para os outros, é para você, tá? Para você. Por isso que é autodesenvolvimento. Às vezes eu brinco, né? Então não é mãe de desenvolvimento, não é marido de desenvolvimento, não é cônjuge de desenvolvimento, patrão de desenvolvimento, empresa, né? É auto. É aquilo que só você pode fazer por você mesmo, tá? Então, o desenvolvimento é algo importante. Aí, o questionamento que vem, e quem está comigo aqui no Facebook, está tendo acesso às telas, né, do conteúdo que eu estou apresentando hoje, tá bom? E quem aqui está no Instagram aqui, a gente está batendo um papo, né? Então, imagine uma outra cena, tá? Que é uma pessoa dormindo, ali, dormindo, né? Um casal dormindo, uma pessoa dormindo. Por que poucas pessoas têm se proposto a participar de um processo de autodesenvolvimento? Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas estão num processo de dormência. Tá? Este assunto não é conhecido por elas, não é entendido por elas. Elas simplesmente ignoram esse assunto, não o conhecem. Né? Eu acho que a melhor expressão para explicar esse ponto aqui é porque, se autodesenvolvimento é algo tão importante, por que a grande maioria das pessoas, posso dizer até estatisticamente, tá? De cada 10 pessoas, eu acredito que 3 estão num processo ativo de autodesenvolvimento. As outras 7 não fazem nem ideia do que a gente está falando. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão num estado de dormência. Dormência. Elas estão insatisfeitas com a sua vida pessoal, estão insatisfeitas com o seu casamento, estão insatisfeitas consigo mesmo, estão insatisfeitas com seus trabalhos, estão insatisfeitas, às vezes, com os seus negócios, com as suas sociedades, estão insatisfeitas no meio que elas vivem, elas estão insatisfeitas e não fazem nada para mudar. Por quê que elas não fazem nada para mudar? Porque simplesmente, tomar uma água aqui, a grande maioria das pessoas desconhece a importância do autodesenvolvimento, ou pouco entende sobre. Então, né, quem está aqui no Facebook comigo está vendo uma tela de uma pessoa dormindo. Né? Então, as pessoas estão dormindo. E eu queria aqui falar bem rapidamente, né, que eu passei por essa fase. Acho que até os 24 anos eu estava exatamente desta forma, num processo de sono profundo sobre o assunto autodesenvolvimento. Eu achava que isso era uma bobeira, uma besteira, não tinha nem noção da importância desse assunto, gastava meu dinheiro com um monte de besteiras, né? Tinha vícios, tinha agruras na minha alma, na minha mente, e tocando a vida, né? Dia após dia, de uma forma meio no piloto automático, tá? E é assim que muitas pessoas hoje estão, tocando as suas vidas no piloto automático. E dormentes, adormecidas sobre este assunto ao desenvolvimento. Tá? Então, eu queria hoje te ajudar a pensar sobre isso. Você não pode passar nessa terra sem começar a entrar no processo
pessoal de autodesenvolvimento. Você não pode ficar dormindo, você tem que acordar, né? E eu quero dizer uma coisa, foi muito bom, né? Eu já estou com 50 anos, mas foi muito bom lá com meus 24 anos, algo ter ocorrido comigo e que eu despertei, que eu acordei, né, para a importância de me desenvolver, para o entendimento que só eu era capaz, né, e sou capaz, e só você é capaz de se desenvolver, de trabalhar sobre as suas potencialidades, de se refinar, de se lapidar. Só você pode fazer isso por você. E diria mais, ninguém vai fazer por você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Tá? Então, pessoal, só para avançar aqui, o que eu penso? Que a grande maioria da Terra está dormente sobre esse assunto. Eu brinquei aqui em lives passadas, é um pouco do Matrix, né? Sem querer filosofar, as pessoas não tomaram a pílula certa. Elas estão simplesmente dormindo. E quando eu decido participar, entrar no processo de autodesenvolvimento, eu tomei a pílula certa, eu acordo, eu vou despertar, né, para me tornar uma pessoa melhor, tá? Então, o intuito dessa live é te ajudar a pensar a respeito disso. O quanto o assunto autodesenvolvimento hoje está nas suas prioridades. Está nas suas prioridades ou não está? Quando fala de autodesenvolvimento, se desenvolver, né, de estudar, de ler, né, de evoluir, né, como pessoa, como mãe, como pai, como marido, como profissional, como irmão da igreja, né, como vizinho. Nós podemos ser melhores, mas simplesmente muita gente está dormindo sobre esse assunto, tá bom? Então, outra pergunta, né, que vem assim, mas tá, Tom, você está falando de autodesenvolvimento, você está falando que isso é importante, você está falando que é preciso percorrer um processo, quem não faz isso é porque está dormindo, né? Tá desligado da realidade, né? No sentido das pessoas que evoluem. Então, o que eu faço? Então, eu vou tentar te ajudar nesta live aqui a pensar sobre, tá? Então, pega aí seu caderninho de anotação, pega seu bloco aí de anotação, pega sua caneta. Então, existem algumas áreas que você pode trabalhar, tá? Em você, quando se trata de autodesenvolvimento. Aqui, pessoal, eu vou passar o meu ponto de vista, tá bom? O olhar desse assunto sobre o meu prisma, né? Sobre a minha experiência de mais de 20 anos com consultoria, com treinamento, com a área de desenvolvimento, né? De lideranças, principalmente, e participação de inúmeros projetos de treinamento e desenvolvimento, tá bom? E a minha experiência pessoal também. Então, existem praticamente 3 grandes áreas que você precisa começar a refletir, tá? Então, a primeira tarefa é refletir. Então, pegue um papel aí, pegue uma caneta e coloque lá. Mente barra emoções. Esta é uma área que você precisa se debruçar sobre esta área. Pensar sobre esta área. Analisar como que esta área hoje está para você. Como é que o assunto mentalidade, né, pensamentos, né, a mente, né, sua saúde mental hoje, como anda? Como está? Somente hoje, né, esse tempo que a gente está vivenciando hoje, né, que é um pouco estressante, potencializa, né, algumas fobias e outras doenças da mente, né? Como que esse assunto mente, mentalidade, está para você hoje, tá? Como coach, eu costumo orientar, utilizar métricas, né? Então, de 1 a 10, como esse assunto está para você hoje? Escreva, né? Sua saúde mental, tá? Sua saúde mental. Não estou falando de perfeição, tá? Eu vou falar um pouquinho disso. Outra área, emoções, sentimentos, emoções. Como é que esse assunto está para você hoje? Né? Aqui eu tenho alguns colegas que apareceram aqui, né? Homens, né? Nós, homens, temos um pouquinho de dificuldade de tratar desse assunto, né? Até pela construção da própria sociedade, né? Mas emoções. Tem gente com as suas emoções feridas.
Tem gente com as suas emoções aí machucadas, né? Com feridas na alma, né? Ou com situações mal resolvidas nas suas emoções. Você precisa trazer isso também para um ponto de reflexão, de luz, colocar luz sobre esse assunto, tá? Então, uma área, mente e emoções, tá bom? Vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Outra área, físico, seu corpo, né? Seu físico. Como é que está esse assunto para você hoje? Sem piadinhas, né? Porque o que a gente mais ouve, né? E às vezes quando a gente trabalha em treinamento e a gente aborda o assunto de autodesenvolvimento, né? Quem não está com essa área legal, normalmente usa o subterfúgio das piadinhas, tá? Então, agora vamos tratar desse assunto de forma séria. Seu corpo, essa máquina aqui, ó. Se você não cuidar dessa máquina aqui, ninguém vai cuidar por você. Aliás, a responsabilidade de cuidar dessa máquina é sua, não é de ninguém, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, não é de ninguém, não é da empresa. Você é o responsável por cuidar desta máquina, da sua máquina, chamada corpo, né? Esta máquina aqui, certo? E uma outra área que é um pouco mais subjetiva, pessoal, que eu também vou abordar hoje do ponto de vista da minha experiência, que é o aspecto espiritual. Então, Tom, o que você está falando? Estou falando o seguinte, do meu ponto de vista, para trabalhar o autodesenvolvimento, você pode colocar luz sobre estas áreas. A área da mentalidade, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, do físico, né, do seu corpo, e a área espiritual, que é o nosso contato com Deus, né? É o exercício do nosso contato com Deus. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso. E aí essas áreas, elas têm que andar em equilíbrio, tá bom, pessoal? E quando eu falo equilíbrio, eu não estou falando que tem que estar igual, eu estou falando que tem que estar em equilíbrio. Então, é um processo diário, né? De a gente equilibrar essas coisas, ou manter elas em equilíbrio. E isso vai acontecer se você participar de um processo, tá? Que ele seja consciente. Você tem entendimento do porquê que você quer trabalhar autodesenvolvimento na sua vida, tá bom? Não é porque você assistiu uma palestra, ou porque alguém falou que é importante, ou porque virou moda, né? Hoje em dia a gente vive com a tecnologia um mundo de modismo de coisas, assustador, né? Mas o autodesenvolvimento não é moda, é algo importante, é milenar esse assunto, pessoal. Então, só que você só vai entrar nesse processo se você entrar de forma consciente. Você está entendendo por quê, né? Quais razões você precisa trabalhar esse assunto. Outra coisa, esse processo de autodesenvolvimento que tem que estar em equilíbrio nessas áreas que eu comentei, ele tem que ser intencional. Você tem que desejar, é você que tem que querer, né? Intencional, é intencional, tá? Você tem que ter a vontade, o desejo de fazer isso acontecer. E tem que ser um processo ativo, tem que haver ação. Não adianta nada você estar consciente, não adianta nada você ter um desejo de fazer esse assunto na sua vida ser prioridade, se você não agir, se não houver ação, tem que haver ação. Então, isso é um processo ativo, tá? E tem que ser um processo responsável, ou seja, de novo, você assume a responsabilidade sobre esse processo. Você não delega para os outros. Você não atribui responsabilidade para os outros. A vida, não sei se te contaram, mas essa vida é sua. Você recebeu essa vida para você cuidar. Não são os outros que vão cuidar da sua vida. Tá? Então, quando a criança ainda, né, não tem a sua independência, o jovem, ele está se cuidando, né? Que faz um pouco parte da nossa natureza, está nos cuidados dos pais, das mães. Mas uma hora, estamos adultos, né? E aqui eu estou falando para adultos, principalmente para aqueles que estão aí querendo um horizonte melhor, pessoal e profissional, né? Ainda que essas coisas não sejam excludentes, né? Elas são, muito pelo contrário, elas são inseparáveis. Você precisa pensar sobre isso, né? Você é responsável pela sua vida. Quando fala de autodesenvolvimento, ou você faz isso por você, ou você faz, porque ninguém vai fazer por você. Então, isso tem que acontecer de forma consciente, intencional, ativa e responsável. Beleza? Ok?
Então, vamos falar um pouquinho dessas áreas que você pode trazer à baila, né? Pode jogar luz sobre elas. Vamos lá. E por que isso é importante, Tom? Né? Então, quem está aqui no Facebook comigo, né? facebook.com/Marcos Tom Coaching, tudo junto, tá? Tá tendo acesso às telas que eu estou aqui compartilhando o conteúdo que eu estou tratando hoje aqui. Quem está no Instagram está me acompanhando aqui, né? Então, imagine foguetes, né? Dos mais modernos que existem, né? Prontos para serem lançados. Mas os foguetes estão parados ali na base de lançamento. Parados. Estão prontos. Eles já foram amplamente testados. Ontem, tive a live com o Guilherme, né? E ele comentou isso, né? Que nós fomos feitos para... Essa analogia do foguete, ela é muito boa, né? E ele fez uma outra analogia muito boa também, que nós somos jatos supersônicos. E nós não podemos estar taxiando na pista do aeroporto a vida toda. Tem gente que é jato supersônico e está fazendo, sabe o quê? Taxiando na pista. Até hoje na sua vida está taxiando. Quando você foi feito para voar, não para ficar taxiando na pista do aeroporto. Para isso, você precisa ter um objetivo, precisa ter um mapa de voo, né? Então, aqui com o pessoal do Facebook, eu coloquei uma apresentação e coloquei foguetes, né? Foguetes saindo. Então, nós somos esses foguetes, essas naves, né? Esses aviões supersônicos aí. E a gente não pode ficar parado lá na base de lançamento, a gente não pode ficar taxiando na pista do aeroporto. Está tudo errado. Tem um monte de gente que está passando a sua vida dessa forma, tá? Quero dizer que você pode ser a sua melhor versão. Não sei se você já ouviu isso, mas eu quero reforçar que você pode ser a sua melhor versão. Mas para você ser a sua melhor versão, você só vai ser se você disparar em você o assunto de hoje. E o assunto que foi dessa semana toda, né? Um processo de autodesenvolvimento, tá bom? Então, vamos falar de uma primeira área importantíssima. Eu gosto muito dessa área. De novo, tá? O que eu estou falando aqui não é a minha verdade, não é a verdade absoluta. Eu respeito a opinião dos outros, mas eu posso dizer que o que eu estou falando aqui faz parte de estudos, faz parte de vivências, né? Faz parte de experiência prática, tá? Então, primeira coisa que eu queria tratar aqui é da mente. Vamos falar um pouquinho da mente. Esta área, né? Mente, sua mentalidade. Então, uma coisa que você precisa trazer aí num processo de autodesenvolvimento é a sua mentalidade, tá? Trabalhar a tua mente, né? Trabalhar a tua mente. Eu sei que esse assunto é complexo, né? A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, a nossa mente pensa o dia inteiro, mas quando nós falamos de autodesenvolvimento, é estar presente sobre esse assunto, é estar consciente, né, sobre este assunto. E, com isso, a gente consegue fazer uma gestão melhor desta área, nossa mente, nossos pensamentos, tá bom? Aquilo que acontece aqui, ó, dentro da nossa mente. Por exemplo, agora, quem são as pessoas que estão passando melhor sobre esta fase estressante, né, que passa o mundo? Pessoas que estão cuidando desta área aqui, ó. Estão cuidando dos pensamentos, tá bom? Ah, mas Tom, o que eu posso fazer para cuidar desta área chamada pensamentos? Então, uma coisa eu chamo de nutrição mental, tá? Anota aí, nutrição mental. A nossa mente, ela se alimenta, tá? Todos os dias. Daquilo que você dá para ela comer. Daquilo que você dá para ela comer. Daquilo que você alimenta a sua mente. Então, alguns pontos aqui. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com noticiários. Né? Cuidado. Cuidado com coisas que você ouve. Né? Então, a nossa mente, por todos os nossos canais, né, de aprendizado, ela se alimenta, tá? Ela se alimenta. E a pergunta é o que você está dando para a sua mente?
Você imagina uma pessoa que fica só todos os dias vendo noticiário de morte na televisão. Quantos morreram? Quantos morreram? O que é que você acha que está dentro da mente dessa pessoa? Quais que são as perspectivas dessa pessoa? Quando ela pensa sobre um assunto, como é que você acha que ela pensa? De forma positiva ou negativa? Esperançosa ou desesperançosa? Simples assim, pessoal. Simples assim, tá? Então, processo de autodesenvolvimento. Uma das áreas que você tem que trazer, jogar luz sobre ela, é a mente, tua mente. E a tua mente, ela se alimenta daquilo que você dá para ela comer, tá bom? Então, eu chamo de nutrição mental. Então, a gente tem que participar de um processo ativo de nutrição mental, de coisas boas. Você pode assistir coisas boas, você pode ler coisas boas, você pode se prestar a ouvir coisas que edificam. Sim, claro que você pode. Você é totalmente capaz disso. Agora, tem pessoas que, como estão dormindo, lembra da minha fala anterior aqui, no começo da nossa live, estão dormindo, estão no processo de dormência, elas não percebem isso. E elas jogam lixo para dentro das suas cabeças todos os dias. Lixo, lixo, lixo. E a mente vai estar cheia do quê, pessoal? De lixo. Vai pensar o quê? Lixo. Vai ter pensamentos de lixo. Simples assim, tá bom? Então, processo de autodesenvolvimento. Cuide da sua mente, daquilo que você está alimentando a sua mente, tá? Por exemplo, grupos aí de WhatsApp, né? Por favor, não me coloque nesses grupos de WhatsApp. Tem grupos de WhatsApp que é só desgraça. Parece que competem para divulgar a desgraça mais rápido que o outro. Porque essas pessoas estão com esta área chamada mente já contaminada, intoxicada, tá? E precisam, de forma ativa, né, consciente, responsável, tá? Reverter essa situação. Outra coisa importante também, né, e eu acho que a gente pode fazer isso, que é a gente ter uma percepção dos nossos próprios pensamentos. Então, estou falando de uma área de autodesenvolvimento que é a nossa mente, mentalidade. A gente estar presente para os pensamentos que nos ocorrem, tá bom? A gente não consegue, tá, pessoal? Não quero aqui bancar neurocientista. Eu sou um estudante de psicologia positiva hoje, tá? Não quero me meter a neurocientista, apesar de ler bastante sobre esse assunto, mas nós podemos estar presentes sobre os nossos próprios pensamentos. Nós não podemos controlar os pensamentos, né? De novo, nossa cabeça não para de pensar. Mas eu posso estar presente em relação aos meus pensamentos? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Eu posso começar de forma racional, né? Confrontar os pensamentos. Esse pensamento que me recorre, ele é um fato? Ou ele é fruto de uma fantasia? De algo que não ocorreu? De algo que eu tenho receio que ocorra? Qual é o fato, né, que ancora esse pensamento? Veja, você está percebendo o exercício que você pode fazer, eu posso fazer, nós podemos fazer. Agora, eu não posso estar no piloto automático. Né? Eu tenho que estar percebendo meus próprios pensamentos e tentando gerenciá-los melhor. É só isso que você pode fazer, tá bom? É um processo ativo, né? E uma outra coisa que você pode fazer para desenvolver, né, esse processo de autodesenvolvimento, desenvolver esta área, que é a nossa mentalidade, os pensamentos, é você, de forma ativa, participar de um processo de autoconhecimento. Eu acho fantástico o processo de autoconhecimento. Existem inúmeras formas, recursos para você fazer isso, tá? Desde estar mais atento aos feedbacks que chegam até você, as reações das pessoas, como as pessoas reagem com as suas atitudes, né? Isso aqui eu estou falando de autoconhecimento. Se submeter a perfis de avaliação, né? Perfis de avaliação, exemplo, ferramentas de assessment, DISC, Caliper, entre outras ferramentas, MBTI, né? Me vem à cabeça agora um monte de ferramentas que você pode fazer, submeter para ter informações, né? Ferramentas de avaliação de perfil vocacional, para você se conhecer melhor. Né? Participar de grupos de apoio, participar de comunidades, por exemplo, uma igreja, né?
buscar uma terapia, aqueles que, de repente, entendem que este é um caminho necessário. Mas o que você não pode é deixar a sua mente, esta área, o piloto automático, tá? Se alimentando de lixo, né? Guiado num piloto automático daquilo que de repente é bom, de repente é ruim, né? E sem se conhecer, beleza? Então, são 3 pontos que eu acho importantíssimo para você começar a trabalhar, tá? Porque, de novo, pessoal, só para a gente avançar aqui, autodesenvolvimento é um processo que a gente começa, tá? Não termina nunca. É um processo que a gente começa. Então, aqui é só o start desse assunto, tá bom? É só o start desse assunto, né? Autodesenvolvimento, cuidar de uma área chamada mente, os pensamentos, beleza? Vamos lá. Outra área importante, que quem está aqui no Facebook, facebook.com.br Marcos Tom Coaching, tem acesso às telas, que é as nossas emoções, tá bom? Como você lida com as suas emoções. Uma coisa são os pensamentos, tá? Eu sei que essas 2 áreas estão interligadas, né? Pensamentos e emoções são interligados, né? Então, mas como que você lida com esta área? Né? Você que é um empresário, como é que você lida com esta área? Né? Você que é um esposo, né? Uma esposa, né? Você que aí está com seus pais, né? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que estão as suas emoções hoje? De novo, de 1 a 10, como é que você diria, como é que você qualificaria a sua saúde emocional? Como é que você qualificaria de 1 a 10? Sendo 1 não está muito legal, 10 está muito bom. Qual a nota, né, que você daria para você mesmo, tá bom? Pense a respeito disso. Então, o que eu posso fazer, Tom, para nesse processo de autodesenvolvimento, trabalhar as minhas emoções. As minhas emoções. Então, uma coisa que você pode fazer é cuidar das suas conexões, tá bom? Vou tomar uma água aqui. Vamos ver se até o final dessa live aqui a gente consegue parar para responder algumas perguntas, tá bom, pessoal? Então, assim, conexões. As conexões, as nossas relações sociais, com quem nós nos conectamos. Isso tem muito a ver com a nossa saúde emocional. Tem pessoas com más conexões, conexões ruins, conexões com pessoas negativas, pessoas derrotistas, pessoas fracassadas, pessoas, por vezes, com sérios problemas, né, de caráter, de princípios, de moral, de virtudes. Tá? Nós podemos ajudar essas pessoas e até devemos, tá? Agora, o que eu estou falando é para você ter cuidado com essas conexões. Essas conexões, né? Então, às vezes, as emoções de uma pessoa são muito afetadas pelas conexões que ela faz. Então, uma das coisas que você pode fazer é começar a avaliar as conexões que você tem hoje. Com quem que você anda? Com quem que você fala? Com quem que você se conecta? Tá? Eu estou falando sério aqui, pessoal. Esse assunto é muito sério, tá? Tem pessoas que levam as coisas para brincadeira, é muito sério. Tem gente se conectando com um monte de gente errada e ficando errada aqui, ó, no coração, na alma, nos sentimentos. Então, cuide das suas conexões, né? As relações sociais das quais você hoje faz parte, se conecta, tá bom? Eu sei que não dá para a gente, por vezes, evitar algumas, né? Mas, na grande maioria, você tem escolha sim, tá bom? Você não é prisioneiro das suas atuais conexões. Perceba as conexões que você tem hoje, tá bom? Um outro ponto, também, ainda nesse mesmo assunto, né? É o ambiente, o entorno, tá? Então, você quer cuidar das suas emoções, uma das coisas que você tem que fazer é você cuidar do ambiente que você está, do entorno que você está. Eu sei que às vezes é difícil, eu não estou falando aqui para ninguém ir embora de casa, nada disso, tá? Se você tem um ambiente, um entorno tóxico, negativo, complicado, estressante, você tem 2 opções. Ou você, de forma proativa, né, influencia esse ambiente, ou você tem que tomar a decisão de sair desse ambiente. Ou de se afastar desse ambiente, ou frequentar menos esse ambiente. Aí, se for, mas é o casamento, então você não pode, né, ir embora do seu casamento. Você precisa
de forma proativa, influenciar teu casamento. A relação com os filhos, não pode largar os filhos, né? Não é nada disso que eu estou falando aqui. Então, você precisa, de forma proativa, influenciar seus filhos. Simples assim, tá? Então, emoções, também, a saúde emocional, né? As nossas emoções, elas também são muito reflexo ou influenciadas pelo entorno, o ambiente que você vive, tá? Então, para pra pensar a respeito disso. Outra coisa que eu acho importantíssimo, também diria que deveria ser uma disciplina dentro das escolas, dentro dos cursos, das empresas, né, de qualquer lugar, inteligência emocional. Minha sugestão para você hoje aqui, estude inteligência emocional. Vá buscar informação sobre esse assunto. Se aprofunde sobre esse assunto. Inteligência emocional nada mais é do que você se perceber, né? Perceber o outro. Gestionar melhor as suas emoções. Você não é escravo das suas emoções. Tem que ter uma gestão sobre isso. Então, inteligência emocional, eu diria que é outro ponto importantíssimo para você, num processo de autodesenvolvimento, cuidar das emoções, tá bom? E, assim como nós falamos anteriormente, você ter uma presença para os seus sentimentos. Eu posso ter uma presença, um estado de presença, de percepção ativa sobre os meus pensamentos, né? Então, quando eles me ocorrem, eu posso parar e ter esse estado de consciência e começar a avaliar esses pensamentos recorrentes, assim como eu também posso fazer com as minhas emoções, né? Faz sentido isso para você? Né? Se você está aí no Instagram ou no Facebook, está fazendo sentido, né? Me dê um joinha aí, tá? Então, ter uma percepção, uma presença sobre os seus próprios sentimentos, tá? Então, eu vejo que tem muitas pessoas, de novo, aquele estado de dormência, tá? Que não estão atentos a isso e se consideram escravos das suas emoções. Nós não somos escravos das nossas emoções. Nós podemos influenciar as nossas emoções, tá? Então, eu diria assim, cuidar das suas conexões, com quem você se conecta, fala, né? As suas conexões sociais, cuidar do seu entorno, do teu ambiente, estudar, né? Se debruçar sobre inteligência emocional. Existem inúmeros livros, existem cursos, faça, invista, né? E ter um processo de presença sobre os seus sentimentos. Presença. Eu estou irritado, acordou irritado, por quê? Pare para pensar, por que eu estou irritado? Por que eu estou com essa irritação? Por que agora eu fiquei triste? Sabe? Esse é um exercício, pessoal, que o macaco não consegue fazer, o cachorro não consegue fazer, o coelho não consegue fazer, nenhuma espécie da natureza. Só nós, seres humanos, conseguimos fazer esse exercício de nos perceber. Você pode estar mais presente com os seus pensamentos e pode estar mais presente com os seus sentimentos. Simples assim, tá bom? Você não é escravo dos seus pensamentos. Você não é escravo dos seus sentimentos. Ok? Mas isso é um processo, de novo, gente, de autodesenvolvimento ativo. Ativo. Eu estou ativo sobre isso. Legal? Então, falamos até agora, né, sobre áreas que podem fazer parte do teu processo, que você vai desencadear, tá bom? Você pode buscar recursos, né? Eu tenho falado sobre alguns aqui, mas é você que vai fazer por você mesmo, tá bom? Ninguém vai fazer por você, só você é capaz de fazer por você. E existem áreas. A mente, né? Cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente, cuidar das nossas emoções, essas duas áreas estão totalmente interligadas, tá? Então, falamos agora de mentalidade, falamos de emoção. Vamos lá. Outro assunto, né, é a gente cuidar do nosso corpo, desta máquina aqui que você tem, tá bom? E só nós podemos cuidar dela. Então, você pode até contratar um personal training, né? Você pode até contratar uma academia só para você. Mas se você não fizer o exercício, não vai adiantar nada, né? Então, uma outra área importante, né, quando fala de desenvolvimento, autodesenvolvimento, é a gente cuidar também desta área, dessa dimensão que é o nosso corpo, tá? Esta máquina aqui que precisa de cuidados, tá bom? Então, nós precisamos de cuidados. E aqui é o aspecto físico mesmo, tá, pessoal? Físico.
né? Então, por exemplo, você sabia que nós, né, principalmente quem já está dos 4.0 para frente, né, você tem alguns cuidados. Por exemplo, existe uma área na academia que o pessoal chama de core, né? Esta área aqui, né, essa musculatura da parte do abdômen e das costas, que precisa ser exercitada. Tem exercícios específicos para isso. Por que isso é importante hoje? Porque quando você tiver 90 anos, você vai conseguir andar sozinho. Por que tem muitos idosos que não conseguem andar sozinho? Porque anos antes negligenciaram esta área chamada corpo, né? Tem pessoas que se destroem, tá? Por exemplo, eu já tive, né, o problema da idiotice, né? Eu despertei com 24 anos, até os 24 anos eu fumei quase 10 anos. Né? Estava me destruindo. Pessoas que bebiam, né, usam drogas, comem de tudo, estão se destruindo. Veja, como que um ser humano pode ser mais feliz, mais pleno, destruindo a máquina que ele tem, que é ele, esse organismo aqui? Só posso entender que essa pessoa está no estado de dormência absoluto. Ela está dormente a respeito disso. Ela não sabe nada a respeito disso. Só posso entender isso, tá? Então, cuidar do corpo, tá? E eu sei que esse assunto aqui é desafiador, tá, pessoal? Olha, quem já entrou na academia ou faz academia, né, sabe do que eu estou falando. Então, hoje, por exemplo, foi o meu dia de caminhada de corrida. Ah, quando eu acordei, tomei meu café e coloquei meu tênis e saí para fora, o que eu vi? Garoa. Você sabe que a nossa mente ela tenta nos sabotar, né? O primeiro pensamento que veio tá garoando. Você não vai correr na garoa, né? Você não vai correr nessa chuva. Só que eu tenho controle. Cada um de nós tem controle sobre os nossos pensamentos. Eu falei, não, eu vou correr sim. Hoje é o dia de corrida, eu vou correr e acabou. Eu vou correr e acabou. E vinha aquela garoa aumentando, né? Aumentando. Quem está em Curitiba aqui, acho que já conhece um pouquinho a nossa famosa garoa, que não para nunca, né? E fiz, né, a minha rotina de corrida e caminhada. Tá? Simples assim. Poderia ter me sabotado, poderia, mas eu sei que isso é importante. O meu condicionamento físico, minha saúde, principalmente agora, nesse momento que está todo mundo vivendo aí, apavorado, né, com o que está acontecendo, tem que cuidar da nossa saúde. Né? Um bom físico está mais preparado, né, para situações como essa que a gente está vivendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, corpo. Cuidar do que, pessoal? Alimentação. Simples assim, tá? Cuidar daquilo que você come. Você é o que você come. Você é o que você come. Tinha um programa americano que era bizarro, né? E a pessoa ela ia lá e recolhia, né, os dejetos que a pessoa fazia e depois mostrava para ela. Era um negócio bizarro. Mas por que você está citando isso, Tom? Estou citando isso porque o intuito, né, do especialista que estava ajudando a pessoa lá é perceber, fazer a pessoa ter um choque de realidade sobre o que ela estava fazendo com o corpo dela, o que ela estava fazendo com a vida dela. Né? Nem eu assisti uma ou duas vezes esse programa, nunca mais assisti porque era bizarro. Mas é isso, alimentação. Tá? E calma lá, né? Eu acho que tem alguns mais espartanos, alguns mais radicais. Eu não quero nem entrar nesse assunto, não sou nutricionista, mas eu entendo uma coisa: eu posso comer coisas mais saudáveis, né? Menos enlatado, menos produtos industrializados, menos produtos com corante, artificiais. Você já sabe do que eu estou falando, os famosos biscoitinhos, bolachinhas, essas coisas aí. Eu posso comer menos que isso? Posso. Eu posso comer coisas mais saudáveis? Posso. Frutas, né? Legumes, né? Carnes com menos gordura. Ah, mas eu adoro aquela gordurinha, Tom, da picanha. Quem que resiste? Pois é. Se você não tomar uma decisão agora, meu amigo, minha amiga, a conta vai chegar para você, tá? Uma hora essa fatura vai chegar. E essa fatura vai chegar para você, não vai chegar para mim. A minha vai chegar para mim, a sua vai chegar para você. Então, alimentação, simples assim, beber mais água, né? Procurar se alimentar de coisas saudáveis, mais saudáveis, né? Então, eu tenho um amigo, né,
que a gente faz parte junto de uma startup, e ele é radical, cortou açúcar. Eu não consigo cortar açúcar, mas eu estou consciente disso, coloco menos açúcar, tá? Mas não consegui cortar, cada um é decisão pessoal. Mas tem muitas coisas que eu já cortei, né? Para o quê? Cuidar meu corpo, minha saúde física, tá bom? Então, alimentação, tá bom? Então, pensa a respeito disso. Quanto você bebe de água todo dia? O que você está comendo? Né? O que você vai comer agora? Você vai comer daqui a pouco? Você comeu ontem? Você pode mudar seus hábitos alimentares? Será que pode? Que entra no outro ponto que eu coloquei aqui, que é hábitos e rotinas. Nossos hábitos e rotinas. Que horas que a gente vai dormir, que horas que a gente acorda, né? Hábitos e rotinas também tem a ver com coisas que afetam, né, o nosso corpo, né, a nossa saúde física, tá bom? Saúde física. Exercícios físicos, né? Exercícios físicos é outra coisa que nos ajuda nesse processo de autodesenvolvimento, falando do corpo, tá? Exercício físico, pessoal. Não estou falando para ninguém, aqueles que querem, tá tudo certo, né? Quer marumbar, ficar fortão, isso aí é com cada um, tá? Não vou fazer nenhum julgamento a respeito disso. Mas o que eu estou falando é que tem que fazer parte da tua rotina, dos teus hábitos, do teu dia a dia, exercícios físicos, tá bom? Nem que for caminhar, tá bom? Nem que for uma caminhada, 1, 2, 3 vezes por semana. Se puder fazer exercícios na sua casa, né? Exercícios funcionais, por exemplo. Hoje todo mundo tem uma Smart TV, coloca num canal ali que tem uma série de exercícios que você pode ser guiado ali, né? Então, faça isso na sua sala, tá? Desenferruje a sua bicicleta, né? Eu ando de patins, por exemplo, ando de bicicleta com a minha família, faço minhas corridas ou minhas caminhadas, né? Estou mais para caminhar e correr, tá? Mas intercalando, ainda não cheguei nesse nível de corredores aí, né? Tem colegas que fazem isso com maestria, mas é se movimentar, exercício físico. O sedentarismo mata o ser humano. E veja, isso aqui tem a ver com o desenvolvimento, pessoal. Né? Um corpo sadio, uma mente sadia, né? Mente sadia, corpo sadio, né? Um ser humano sadio, né? Tá bom? Faz sentido? E um outro ponto aqui, pessoal, importante, estamos caminhando para os minutos finais aqui, mais 10 minutos só, estamos concluindo. Fazer exames periódicos. Se você passou dos 40 anos de idade, se você está aqui na casa da qual eu já faço parte aqui, 50 anos, você tem que submeter a exames periódicos, tá bom? Não é nada de ficar neurótico, não. Mas fazer exames periódicos, rotina, check-up, normal. Sangue, urina, né? As mulheres ginecologistas, homens urologistas, exames periódicos. Eu conheço um monte de gente que nunca foi no médico. O cara está com 40, 50 anos e fala, para que ir no médico? Aí daqui a pouco aparece, né, uma notícia infeliz, desagradável na área da saúde e lembra da fatura? A fatura chegou, tá? Então, quando eu falo de autodesenvolvimento, a gente está ativo sobre esta área chamada nosso corpo, tá? E exames periódicos, pessoal, ainda que a gente vive num momento hoje delicado, né? Daqui a pouco as coisas elas vão se normalizando, é importante fazer, tá? Diria, faço todos os anos meu exame periódico, né? Minha esposa faz, normal, faça, tá? Eu vejo pessoas mais jovens, eu estou com uma dor aqui, eu estou uns 3 dias vomitando, o que é isso? É nada, não, passou. Poxa, será que não é nada? Eu não estou falando de ser neurótico, tá, pessoal? Eu estou falando de você ser prudente, cuidar dessa máquina aqui, né? E os exames periódicos de rotina são básicos. Qualquer um pode fazer. Eu não estou com 40 anos, posso fazer? Claro que pode. Vá lá no teu médico de confiança lá, ele vai te orientar em inúmeros exames para você checar como é que está tua máquina, tá? E se você cuidar da tua alimentação, dos seus hábitos, das suas rotinas, fazer exercício e fazer exame periódico, o que é que você acha que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa mais sadia, beleza? Vamos lá. Último ponto, para te encerrar aqui, quero agradecer a todos que estão passando aqui pelo Facebook, que vão passar pelo Facebook, e você que está aqui pelo Instagram, ou vai passar aqui pelo Instagram, tá? Minha gratidão por você estar aqui
investindo um pouquinho do teu tempo para refletir sobre esse assunto que eu entendo que é importantíssimo. Olha, eu acordei com 24 anos. Quero te dizer isso. Até os 24 eu estava uma criatura dormente, né? Dormente. E aos 24 anos eu despertei. E dali para frente eu comecei a me movimentar num processo que é contínuo. Até hoje eu tenho um monte de coisa para me lapidar, né? Lembra do exemplo lá da estátua se auto-lapidando? Eu tenho isso para mim, tá? E eu sei que isso aí é infinito, até o dia que eu for tocar arpinha lá na glória. Vamos lá, o último assunto, importantíssimo também, agora um pouco mais pessoal, por vezes pode ser até um pouco mais subjetivo, mas ele tem que ser uma área para você pensar. Então, até agora falamos, cuida da sua mente, seus pensamentos, cuida das suas emoções, né, seus sentimentos, ok? Cuida da sua saúde física, ok? E agora eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a área espiritual, a tua espiritualidade, tá bom? Então, eu quero aqui compartilhar, né, com você que quando eu estava ali por volta dos 27 anos, depois que eu ter despertado aos 24, né, 24, 25 anos, parei de fumar, parei com bebida, um monte de coisas que estavam erradas na minha vida, parei e comecei a entrar num processo de autodesenvolvimento, treinamento, cursos, leitura, né? Com 20 quase 29 anos, né, eu tive a grata oportunidade de conhecer a palavra de Deus, tá bom? E aí eu vou aqui só compartilhar o meu ponto de vista, respeitando o teu, tá bom? Não quero imprimir aqui. Se você, de forma particular, quiser conversar comigo, eu vou te contar como esse assunto espiritualidade aconteceu na minha vida, tá bom? Mas aqui eu quero te ajudar a refletir, tá? E vou aqui contar um meu ponto de vista, minha experiência. Então, com 29 anos, eu tive essa oportunidade de conhecer a Deus, né? E começar a exercitar a minha espiritualidade. Eu comentei que hoje eu sou estudante de psicologia positiva e eu me surpreendi com os inúmeros estudos que existem hoje na ciência, estou falando de ciência, tá? Psicologia, neurociência, que comprovam que o exercício da espiritualidade ele traz inúmeros benefícios para o corpo, para a mente, para as emoções, algo fantástico, né? Depois você procura aí na internet ponto de Deus, né? Você sabia que vários cientistas fizeram vários estudos, né? Existe algo chamado ponto de Deus, que quando eles mapearam ao cérebro, a mente do ser humano, e se tratou de assuntos ligados à espiritualidade, né? A fé, a oração, existe um ponto que acende aqui dentro. Fantástico isso, né? E eu não estou falando aqui, tá, pessoal, de religiosidade, tá? Não estou falando de placa de igreja, de denominação, tá? Ainda que eu faça parte de uma comunidade cristã, não é disso que eu estou falando. Estou querendo que você pense como esse assunto espiritualidade está sendo tratado na sua vida hoje. Se você falar para mim, não, Tom, isso não me interessa, esse assunto aqui é uma besteira, não me interessa. Ok, vou respeitar a tua opinião, peço que você também respeite o meu ponto de vista, tá? Mas penso que espiritualidade é algo muito importante, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria aqui, para a gente ir caminhando para os minutos finais, né? Quando eu falo de espiritualidade, a gente tem um pouco de humildade, de entender que há algo maior que a gente. Há algo maior que isso tudo que a gente vê. Não é possível. É muito acaso. É muito acaso. É muito acaso. Todo pesquisa científica séria, tá? Não ideológica, né? Porque infelizmente tem cientistas ideológicos, né? Que eles querem comprovar uma linha de pensamento. Estou falando de ciência séria. Comprovam coisas na natureza, no nosso ambiente, que são inexplicáveis. A organização das coisas. Então, eu queria só que você tivesse um pouquinho de humildade para entender que há algo maior que a gente. Há algo maior que a gente. Tá? Quando se fala do Big Bang, né? do boom, né? Que deu origem a tudo, os cientistas chegam até um ponto, mas depois daquele ponto eles não sabem explicar. Eles sabem que não tinha nada. Que do nada
pum, algo veio a existir. Tudo veio a existir que a gente vê, né? Tudo está no seu devido lugar, ainda que a Terra, né, seja a natureza, né? A natureza, ela é a natureza, né? Mas ainda que as coisas estejam no seu devido lugar, tem muita coisa inexplicável. Então, eu queria dizer o seguinte, quando eu falo de espiritualidade, queria muito que você aí parasse um pouquinho para pensar nessa palavra, humildade. A gente tem um pouquinho de humildade para começar a pensar que há algo maior que a gente. Há algo maior que tudo isso que a gente vê aqui, tá? E eu nomino isso a Deus, né? Dentro da minha fé, dentro daquilo que eu acredito, a Deus, tá? Acredito grandemente nesse assunto e vi esse assunto transformar a minha vida. Uma coisa era o Marcson antes de conhecer a Deus e depois de conhecer e passar a exercitar a sua fé, tá? Então, primeiro ponto aqui de espiritualidade, e eu quero respeitar aqui, tá, a sua espiritualidade, tá? Mas eu quero dizer que é o nosso contato com Deus. Nosso contato com algo maior que a gente. Peraí, né? É muita soberba, é muita arrogância, é você achar que tudo é coisa do acaso. Não é coisa do acaso, né? Não é coisa do acaso. Há algo maior que a gente, tá bom? Então, um ponto quando a gente fala de espiritualidade também, o exercício da nossa espiritualidade nos ajuda a ter um significado para a vida, a entender o nosso propósito de vida. Por que você está aqui? É que você nasceu para comer, dormir, casar, trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, morrer? Será que é isso? Será que a vida é isso? A vida é algo mais, né? Quando a gente fala de espiritualidade, né, a gente está falando de também fazer o exercício de encontrar significado, propósito para a nossa vida. Tá? E eu acho que hoje eu vejo que o ser humano, muitas das dores do ser humano vêm da ausência do entendimento do seu propósito nessa terra, do significado para a vida. Né? Então, tem pessoas aí depressivas, tem pessoas aí com problemas na alma, né? Nos sentimentos, nas emoções, pessoas que estão muito feridas, né? Porque elas não encontraram significado, propósito para suas vidas. E a espiritualidade, o exercício do nosso contato com Deus, nos ajuda imensamente nesse assunto. Diria assim, sobremaneira, tá? Sobremaneira. Um outro ponto, quando fala de espiritualidade, né, e eu queria dizer que, do meu ponto de vista da fé, né, que eu exercito, né, como cristão, como protestante, é a oração. Né, que a oração, o que é a oração, Tom? A oração é nossa comunicação com Deus. É a nossa forma de conversar com Deus. Né? A oração não é aquela, ou somente aquela, né, sistematizada, né, do Pai Nosso, que todo mundo conhece. Não, mas uma forma de falarmos com Deus. De falarmos. Quando a gente ora, né? Então, o exercício, de novo, de falar sobre espiritualidade, de falar sobre Deus, a oração, né? Os cientistas descobriram, né, mapeando o cérebro ali, que acende um ponto ali em todos os seres humanos, né, chamado ponto de Deus. Né? Então, parece que liga uma conexão nossa com algo maior do que nós. Tá? Então, a oração é uma forma de conversar com Deus. Né? É o exercício, né, da nossa fé, que é um outro ponto que eu coloquei aqui também, né, que é esse senso de acreditar, né, de confiar, que há algo maior do que nós mesmos, de confiar que há um horizonte melhor, de acreditar que há dias melhores, que coisas melhores estão aí por vir, né? Então, espiritualidade, tá bom? Espiritualidade. Então, espero que até aqui as coisas tenham feito sentido para você, tá bom? Se você está chegando agora, tanto aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, minha sugestão é volte o vídeo do início para você entender tudo que nós conversamos hoje nessa live, que tem um intuito de fazer um fechamento sobre o assunto autodesenvolvimento nessa semana do autodesenvolvimento, tá bom? Então, pessoal, a gente indo concluindo aqui. Então, você pode, né, gerenciar esse processo que só você pode fazer por você mesmo, tá?
Autodesenvolvimento ninguém vai fazer por você. Ou você faz por você, ou ninguém vai fazer por você. Simples assim, tá bom? Então, eu posso, de forma ativa, né, começar a trabalhar sobre a minha mente e os meus pensamentos, cuidando da minha mentalidade, cuidando dos meus pensamentos, cuidando do meu conhecimento, né, daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, ok? Eu posso, sim, né, cuidar das minhas emoções, do meu coração, dos meus sentimentos, né, das minhas conexões sociais, tá bom? Né? Isso é uma área importante. Outra área, né, que já é mais desafiadora, tá? A área do físico é a mais desafiadora de todas, tá? Que é a gente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso físico, da nossa alimentação, né, de exercícios físicos, de praticar algum esporte, de nos colocar em ação, né, de fazermos os nossos exames periódicos, né? Eu vejo quando surge acho que é Novembro Azul, né, e Outubro Rosa, se eu não me engano, as piadinhas, né, os memes que surgem aí na internet, todo mundo brinca com isso, e esse assunto é muito sério, tá? Muito sério. Então, cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, cuidar do teu coração, suas emoções, cuidar do teu físico, e o último ponto que eu abordei agora, cuidar da tua espiritualidade, tá bom? Que envolve teu sentimento de gratidão a algo maior que você, né? Não pensa que é muita arrogância, né? Vou repetir de novo, é muita arrogância, é muita petulância achar que a vida se encerra no ser. Há algo maior que nós, tá? Então, exercitar a espiritualidade, a nossa gratidão a Deus pela vida, né? E a gente lapidar, né, princípios, lapidar valores, encontrar significado, propósito para a vida, tá? Para que a gente seja mais feliz e tenha um contato ativo, né, ativo com Deus, com algo maior que a gente, tá bom? Então, espero que esta live aqui tenha feito sentido para você. Então, segunda-feira, nós tivemos uma live especial com a Karen, na terça-feira com o Gabriel, na quarta-feira com a Karine, ontem com o Guilherme, e hoje eu estou fechando essa semana com esse assunto aí, tá bom? Pessoal, da minha parte, eu queria agradecer a todos que estão aqui ou que vão passar por aqui, tá bom? Quero me colocar à disposição para falar com você, você que tem uma empresa, né, você que tem um negócio. Eu acredito que com as ferramentas e capacidades que eu tenho na área de coaching de negócios, eu acho que eu posso te ajudar bastante, tá bom? Então, fico à disposição de todos para conversar em privado, se conecte comigo, tá bom? Acesse lá o facebook.com/marcostom coaching, tá bom? E eu vou deixar ali alguns e-books gratuitos, tá? Para você baixar e com dicas para você gerenciar melhor o teu negócio. Beleza? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Cuide-se, tá bom? Cuide-se. Cuide aí, né? Da mente, do coração, do físico e exercite a sua espiritualidade, tá bom? Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau. Valeu! Obrigado, turma do Facebook. Tchau, tchau.